jogando no canal um caboclismo que ontem eu dissequei e joguei lá no, como explicativa, propaganda, justificativa no WhatsApp, que ficou entre os alunos que estão lá, pessoas que não estão mais. Eu vou fazer uma nova carga de mesh G5 para dar uma tonalizada e uma que já era previsto uma carga dessa parte inicial primeiro, entre os tratamentos e tais, aí querendo ou não, fui na padaria, ele já veio em cima, você tá bem? Falei, ó, eu fiz a selagem, continua seu corte. Achei que nem eu ia conseguir sair de casa ainda, eu precisei fazer. Ela foi lá, mas aí eu quero combinar depois de dar continuidade com você, porque eu quero que mesmo que faça a selagem, você sabe que você tem ácido, eu falei, a mesma coisa foi feita antes de você fazer. Aí, ou pelo menos parece, né? Ela falou que sim. Aí eu falei, eu quero sempre que você deixe agora o cabelo descer, não deixa ficar marcado, tipo assim, gente, qual que é o tempo certo, que sem abusar, que eu sei que você falou que tem que ir pra combinar um com o outro, né? Mas fazer aquela capa, pelo menos esparramada pra onde eu jogo o cabelo, ou pegar um pouco na raiz e dar jogo um tom que não deixa aquela coisa cerrada que eu não gosto, e toda vez você tá fazendo a matização também na pós-selagem, entendeu? Incluir a matização do que você faz com tonalizante e tal. Porque você compra aquele negócio de passar em casa, mas que trem sempre, né? Não tem aquela fixação, fica aquela coisa meio borrada de, eu sei que ao longo do tempo meio borrado de cinza, meio envelhecido de laranja, eu não gosto que trem embostalhado não. Que é por isso que às vezes abria um tom, fazia umas 2, 3 vezes e depois, né, já tinha que jogar o cabelo todo no lixo. Então além de estar tesourando e estar mexendo agora com a base natural, que vai deixar crescer, eu arranquei uns 3, 4 esparramadinhos de cabelo branco aqui assim. Muito pouco. Nossa, com fome. Cheiro de comida boa, o cheiro do café tá maravilhoso. E com a fome, deu fome ontem, comi um pouquinho de batata doce, atolado de casca que eu fiz. O índice glicêmico é alto e sai caro ainda, posso comprar assim, num dia do final de semana. É o arroz mesmo. Tipo assim, revendo algumas coisinhas em termos de proporção de trazer e de comer. Sai mais barato. A batata para eu descer não funciona. Aipim, essa coisa de combinar misturar demais. Ai, são legumes magros. Ah, isso aqui, aquela coisa que dá muito, né? Eu tenho muita relação com minuciosidades essenciais, multiproprioceptivas perante formas e visualização de cores. Então, isso provavelmente muita gente não para pensar sobre os reflexos que te levam a não acidentar. O que é responsabilizar por infidelizar ou fidelizar, e o que é você de fato deparar com disciplinas que realmente você sustentam, independente de quando o dinheiro dá ou não dá, inclusive isso, e o que são, que é o mínimo de necessário que o seu corpo suporta quando, né, baixar a gordura dos nutrientes e, né, aliviar os trânsitos, uma mataiada, um monte de fibra desnecessário, um monte de tempero, aquela coisa toda, como que você adapta a condições e qual o tempo de uma dieta, condições maiores, de suportar a dieta mais básica, né? Ainda que você tenha uma variação, custo-benefício de você utilizar os campos menores, né, que matematicizam a sapientalidade, a mostrológica que implica menor instrumentalidade. Você se depara com condições raciais que você tem que, por exemplo, né, eu tive um valor muito grande de me deparar quem é a maldade das pessoas para fazer inferno na vida dos outros e não resolvem os mesmos problemas na casa delas e ainda querem deitar na sua cama e roubar tudo que tem e bater nas suas costas e criar todo, né, a loucura, o estímulo à loucura pela irresponsabilidade perante relações teóricas, trabalho, doutrinas tais né, não sei se no mundo todo, no Brasil isso é né, isso é jogo de esperto e é um dos jogos mais doentios que tem. Sobra quem confiar, você tem que ter uma fé própria mesmo muito grande para lidar com a individualidade de sideralizar trindade unilateral e ainda mais ainda com carga de situações que multidimensivam você perceber mortos, vivos, mortos, coisas assim. Então, esses valores, né, minuciosos que justificam você lidar com as verdades, igual, né? Ah, tá fazendo papel de otária, tem que saber se vai aproveitar o falso,
sempre não falar a verdade, dormir junto e tirar de letra, ou se você faz, leva também. Perante o que é doença, acidentabilidade, coisas que se tornam inafiançáveis, e que aquele dia que você acha que você está roubando bem, se dando bem, quando a coisa te convida a justificar uma fé comum que dizem que tem, quando a coisa vira fé especial, além de capacidades de fezes, né, desfezes comuns assim apontadas, e você fala, onde está o povo de Deus? Já não existe há muito tempo, quando ele pode usar nuances, passagens totais, trazer uma representatividade específica, trazer entre criminosos, né, o que vira. A gente abrir a garagem, né? Não, acho que já está até aberto. Já está aberto, pode ir por aqui. A Argentina ganhou mesmo, né? Ai, moço, acabou de perguntar pra mim, eu falei que eu tinha que ter isso na ponta da língua e eu nem prestei atenção. 3-1. Ele ficou satisfeito? Ai, que bom. Então, tipo, eu nunca fiz vistas grossas, que me deu um padrão de especificidade. Ela é porque você tem dinheiro e em que momento a soberba se faz... Você não pode mais baixar a bunda. Tem que falar o tom da saturação para todo mundo justificar que é o limite do problema. Como que atira pedra? Como que julga com relações de amor, de toda forma de amor? Você tem que prioritariamente acreditar nas coisas, né? Você sempre, quando acreditando nas coisas e buscando, você tem uma conexão e um aproveitamento, ou você tem que se responsabilizar por aquilo que te atrai e faz você compartilhar as relações. Ah, eu fui usada. Não, o que é ser usado? O que é usar? Pela complexidade das coisas que implica em que momento você fala, como que deixou chegar? Então, como que nem aconteceu isso e aconteceu isso em meio a isso tudo? Como se foi tudo explicado? Como e que relações para se tornarem despedidas e virar as costas onde está o erro? Quando você, né, acha que está sendo esperto ou quem acha que está te fazendo de otário, ou o que é você ter uma receita existencial sua em relações de trânsito que botaram os pingos nos is para entender alguns erros ou jogadas de cretinos? Enquanto você acreditar ou quiser justificar, se os outros acham que você é palhaço, você tem esse direito, até porque as suas especificidades, singularidade, agudos, crônicos, desejos, verdades, as pessoas em maioria não estão nem aí, o que vira? Estar em sociedade que não estão nem aí e podem infernizar dessa forma. Então eu penso muitas coisas sobre regras e sobre liberdades e sem, como é que é? Sem, né? O que eu falei? O que eu uso o termo e fico aqui empatado falar sem falso moralismo, mas o que vira o convite, né? Aonde vira a linearidade entre as máximas da liberdade. De dizer que quem põe regras não quer liberdade ou não tem, ou tem, né? O que vira quem baixar a orelha, o que vira especificidade temporal de você ter um capital ou o corpo capitalizado como aparentemente comparável e não necessariamente, mas de fato o que vira um corpo ativo entre esforço, exercer função perpetuativa, quando colocam, impulsionam crianças a condições que não cabem, arrastar uma igreja a qualquer modo, o que é de fato se apresentar como filho de Deus muito novo ou questões muito particulares. Ou, né, a questão que não se faz inédita e quando repetitível sobre independente de qual observável, né? Premeditar, periodizar, planejar, antecipar condições revelatórias quando um convite, né? Que momento você é naturalizado. Ser comum, o estado interoriginal em trânsito para justificar. Um fator de Santíssima Trindade que em que momento vira justificar, né? Sagrado e profano, colocar em regras e justificar transferências civilizatórias que permitam trânsito de herança. Estado de herança de ida e volta que não se vende e a quem se permite poder de câmbio. Quando você apontar em empoderamento, dizer até que ponto o sentido, o que é a relação prática e teórica do antissentido. Que se deseja, que não se observa, quando se observa, né, o capital corporal, que não tem valor. E a quem atribui, né, a perpetualidade, o que viram os trânsitos já falados perante as relações heterotrofíveis, e que se façam o que é a singularidade de um casal.
padrão de fidelidade e as coisas entre as liberdades que se façam comparadas, bem repetitivas, singulares a não serem perdidas, a perpetuar tradicionalidade familiarizante, relações literalmente heterotrofíveis superiores, o que é essas questões diárias, esses trânsitos infinitivos aparentemente incontroláveis, o que vira o instinto e o escape, não ser depósito de porra dos outros, é casado com aquele, ah lá, roubou tudo, ficou tudo, faz por isso, mas na rua todo mundo sabe, ainda que não saiba, aquele no trabalho fica 24 horas, todo mundo sabe, ou isso e aquilo. O que vira a gente observar questões reais sobre necessidades perceptivas, estéticas, aparentes, o que de fato segura um relacionamento. O que vira convite para todo mundo. Então, assim, uma coisa é você falar, nossa, não estou suportando isso, por que isso de novo, que não sei o que, outra coisa é fazer vistas grossas. Eu nunca fiz vistas grossas, ainda que eu tentasse muito coisas, até que já estavam declaradas que não dessem certo. Relacionamento de bosta, por exemplo. Né? Ainda que as coisas vieram para mim de formas atípicas. Assim, atípicas não. O que é o fator da virgindade, como erro, acerto, como da continuidade da possibilidade numa mesma vida ou entre vidas, né? Que são as relações que de fato transcendentalizam ou acreditam, ou uns preferem ou justificam essa necessidade de nascer e morrer melhorado, voltar, como diz, voltar para trás, né? Avançar para frente, essas coisas assim. Eu falando telefone. Tô só falando telefone, mas eu só falando sozinha, né? Então, o que são essas questões de você justificar essa minuciosidade quando num tempo implica em você justificar o nascido, as relações tais perante trânsitos e condições, né, anatomizáveis quando você é nascido de colo ou de questão uterina, e isso até o momento da pessoa pegar e despedir-se, né? Aparentemente, né, um inteiro grande, né? E o que são essas relações entre o que é justificar o virginal, o experimental, o cabaçado, o descabaçado, as relações perpetuativas em minuciosidades, que vira causa e efeito, né? Grandeza perpetuatória que referencializa você autoconfigurar a igreja, né? Os valores monoteístas, o criacionismo, quando a coisa diz, porque para ser etiquetado, ou ainda que sobre, independente de quem justifique má fé ou mal interpretar um xingamento, um apontamento, no buraco, vai tomar no seu cu. Mas teve, resumindo, os dois estavam na mesma velocidade, ainda que velocidade média, tomando no cu, ou tentando entrar num buraco negro, um buraco de minhoca, questões que, né, a linearidade ou o tempo, quem justifica modernidade e desmodernidade, justificam trânsitos, né, que o momento é estática maciça como a dinâmica da não porra rala, justifica agudos e crônicos da revelação e da sustentabilidade, que não já, esse tem família, independente dele roubar e tal, mas gera mercado, tem trânsito, tem habilidades. E isso é esse, né? O que é a singularidade? Justificar o individual, que funciona, né? Isso, que foi transferido para questões corpólatras, não corpólatras, foda, faço filho, mas o inferno é aqui e o céu, né? Só Deus proverá. Estuprem? Ou como respondem? Quem paga a coisa? Quem entende a materialidade aterrizada é que atalho de mens civis e não necessariamente, vamos assim dizer. A ponto do que vira configurado, sideralização, convite de revelação divina de fato. Vou ter que anel. Já é. Certinho, bom dia. O café é liberado a partir das 7? 7h30. 7h30 só? É porque a gente queria seguir viagem mais cedo. Eu vou perguntar se ela libera para